pessoas, tudo bem com vocês? Então, eu voltando aqui porque a professora Lerda, não sabia como salvar a live. A live não foi salva, porque eu pensei que salvava automático, mas não salvava, então não salvou. Então é basicamente isso. Então, para quem não conseguiu assistir ao vivo, fica aí algumas dicas do que a gente viu hoje, um replayzinho na vida de vocês. Então, hoje a gente falou sobre regime jurídico do direito administrativo. Nós vimos o quê? Que o regime jurídico é formado por um conjunto de princípios que definem a lógica de atuação do administrador público e também dos seus agentes públicos, não é? Ele se baseia na existência de duas características, a limitação e a prerrogativa. Então, essa limitação e essa prerrogativa vai formar o que a gente vai chamar de superprincípios. De um lado, a supremacia do interesse público sobre o particular e do outro nós temos a restrição, que é a indisponibilidade do interesse público. A supremacia, pessoas, quer dizer o quê? A nossa administração pública, ela tem esse poder de império, mas também ela tem o quê? Que se basear sempre na sua finalidade, que é atender o interesse público. Então, todos os seus atos serão motivados pela necessidade e utilidade da sociedade. Então, a coletividade, ela sempre vai se sobrepor ao particular, tá? Tanto é que a gente vai ver em alguns momentos os contratos administrativos, ele tendo essa força unilateral, não é? Ele tendo alguns atos que são atos unilaterais. Então, fica aí a dica para vocês. E do outro lado, nós temos a indisponibilidade. Isso quer dizer o quê? A administração pública, ela não pode dispor dos seus bens quando queira, tá? Ela não tem essa discricionariedade, ela não tem essa... e discricionariedade, eu vou chamar a atenção aqui, ela não tem essa faculdade, porque ela deve sempre estar de acordo com a lei. Então, por exemplo, ela vai ali alienar seus bens, ela deve obedecer o procedimento para alienação dos bens. Ela vai contratar pessoas, deve haver um concurso público. Ela vai contratar que se abra a licitação. Então, tem aqui o nosso princípio da indisponibilidade. Ela não pode agir como ela queira, como queira o agente público, não é mesmo? E nós temos aqui outros princípios que são os chamados subprincípios, não é? Que são os nossos princípios expressos no artigo 37, caput da Constituição, que é o famoso LIMP, né? Lembrando aí de limpar as mãos, tá? Usar máscara. Então, o famoso LIMP, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, tá? A legalidade é a subordinação à lei. Isso quer dizer o quê? A administração pública e também os seus agentes públicos, eles devem agir, se não em conformidade com a lei. Eles são subordinados à lei. Toda e qualquer atividade administrativa está subordinada à lei. O que é diferente da legalidade é o quê? Da legalidade do âmbito do direito civil. Lá no direito civil, onde não está proibido, está permitido. Está lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição, não é? Aqui não. Aqui a legalidade administrativa seria o quê? O administrador, ele só atua no limite da lei. O administrador, ele só atua com prévia autorização legal, tá certo? E moralidade? Moralidade não, né? Vamos seguir o LIMP, impessoalidade. Então, a impessoalidade, gente, também tá lá no caput do artigo 37 da Constituição, mas fica a dica para vocês darem uma olhadinha no parágrafo 1º, tá? Que a administração pública, ela tem esse caráter objetivo, ela não pode discriminar nem privilegiar um terceiro, um particular, em razão aqui de um vínculo íntimo. Então, por exemplo, eu tenho minha mãe, eu sou caixa do Banco do Brasil e vou privilegiar o atendimento dela em detrimento dos demais sujeitos que chegaram antes, só porque ela é minha mãe. Então, eu estou agindo aqui com pessoalidade. Isso não pode, isso é vedado. O servidor público, tanto é que a gente vai ter a teoria do agente público, não é? Porque o agente público, no exercício da sua função, ele está representando a administração pública, ele também deve fazer atos impessoais. Atos de pessoalidade são vetados, são vedados na nossa
na nossa administração pública, tá? Então, a administração pública, inclusive, quando ela vai aqui pensar numa ótica de elaborar publicidades, não é? Imaginem aí, o município de São Luís, ele faz publicidade, faz campanhas publicitárias para divulgar os serviços, para divulgar aqui as novidades, para divulgar o orçamento, para divulgar o município, não é? Então, nessa divulgação, pessoas, de campanhas publicitárias, não pode haver a publicidade vinculada ao agente. Isso quer dizer o quê? Não pode vincular a publicidade da administração pública, do município, do estado, da União, ao governador, ao prefeito, ao presidente, tá? As campanhas publicitárias, inclusive elas devem ter caráter impessoal. Portanto, elas vão trazer características de orientação social, devem ser aqui publicidades educativas, publicidades informativas. Então, vai meramente informar, divulgar, orientar, educar, nunca aqui vincular ao gestor público. Então, por exemplo, vai fazer uma propaganda de determinado município? Ok, faça, divulgue, oriente, eduque, mas não vincule ao prefeito, tá certo? E temos também a moralidade. A moralidade, pessoas, começou a ser pensada a partir de 1920 por Maurice Ordon, não é? Ele pensou que a administração pública, ela não deve ser apenas legal. A administração pública, ela não deve apenas traduzir atos impessoais. A administração pública, ela também deve ser moral. Então, devem sempre respeitar condutas socialmente adequadas, tá? Então, ela deve ser proba, ela deve ser ética, ela deve ser honesta, ela deve ser decente, ela deve ser leal, ela deve ter a boa fé e ela deve praticar isso por meio dos seus agentes. Então, o agente público, quando está em exercício praticando um ato administrativo, ele deve se utilizar da boa fé. Ele não deve aqui buscar causar dano ou seus atos serem viciados, oivados de ilegalidade ou desonestidade, ou ser contrário à ética. Enfim, a nossa administração pública, ela sempre vai buscar condutas socialmente adequadas, tá? E essas condutas, elas são representadas por meio dos agentes públicos. Professora, a gente sabe que no Brasil existem inúmeras situações em que os administradores públicos ou os próprios agentes públicos, eles agem contrários a este princípio. Eles são imorais mesmo. E como é que a gente pode buscar conter? Como pode buscar controlar estes atos? Nós temos um remédio constitucional na nossa Constituição, não é? Utilizando esse pleonasmo vicioso, que seria ali a ação popular. A ação popular tem fundamento no artigo 5º, inciso 73 da nossa Constituição. Todo e qualquer cidadão poderá propor ação popular. E lembrando aqui, todos nós que estamos no uso e gozo dos direitos políticos, poderemos propor uma ação popular, não só para conter a imoralidade, mas também para conter os danos ao patrimônio histórico e artístico, os danos ao meio ambiente, os danos ao patrimônio histórico. Então, lembrando aqui que nós temos esse remédio constitucional. Todo e qualquer cidadão possui direitos políticos, tá? Eu falo isso porque existem pessoas que estão com direito político suspenso, não é? E temos também o princípio da publicidade. O princípio da publicidade, pessoas, quer dizer o quê? Todos os atos devem ser transparentes, todos os atos devem ser divulgados, todos os atos devem ser publicizados. Então, é a transparência no exercício da atividade administrativa. Mas, obviamente, que toda regra tem exceção. Nem tudo é publicado, nem tudo é publicitado, nem tudo é transparente. A gente vai ter algumas coisas que são vedadas, tá? De serem expostas. Por quê? Vai divulgar a vida íntima do povo, né? Ou diz respeito à segurança nacional. Então, quando a gente tá falando aqui das vedações, estamos falando em vedações que vão gerar insegurança. Então, por exemplo, não se pode aqui divulgar assuntos que diz respeito à segurança nacional. Não pode divulgar assuntos que diz respeito a foro íntimo, à privacidade, à intimidade, a interesse social, tá? A certos interesses sociais. Então, a gente vai ver que há algumas vedações, tá? Como eu disse lá na live, dava para dar uma aula só dessa exceção. E temos também o princípio da eficiência. O princípio da eficiência, gente, ele foi introduzido
em 98, pela emenda número 1998, não é? Que ele quer traduzir a atuação da administração pública. Isso quer dizer o quê? A administração pública, ela deve ser rápida, perfeita e rentável. Isso quer dizer que ela deve ser dinâmica, ela deve ser célere, ela deve buscar desburocratizar os seus atos, descongestionar, ela deve ser perfeita, completa, satisfatória, ela deve ser rentável. Por quê? Vamos buscar a máxima satisfação com o menor custo, tá? Então, o princípio da eficiência, ela garante que a administração pública atinja a sua finalidade de maneira rápida, utilizando o menor custo, atingindo o maior resultado, tá? E temos 3 princípios que eu queria lembrar para vocês, que é o princípio da autotutela, tá? Que é o princípio, sobretudo, que garante que a administração pública ela pode atuar para corrigir os seus próprios atos ou mesmo controlar os seus próprios atos. Então, fica a dica, a súmula 473 do STF, que nos vai falar aqui que a nossa administração pública poderá anular o ato que ela praticou, e este ato é eivado de vícios, tá? É eivado de ilegalidade, então ela pode anular. Tá tanto na súmula 473, como também está na súmula 346, tá? A administração pública ela tem essa possibilidade de declarar a nulidade dos seus próprios atos. E lá na 473 a gente vai ver que ela traz um plus a mais. Qual seria? O da revogação. Então ela diz o quê? A administração pública ela pode revogar os seus atos quando é eivado de vícios que tornem eles ilegais. Portanto, ela pode ali anular, e também ela pode, por necessidade, oportunidade, conveniência, respeitando sempre o direito adquirido, o direito de terceiro, tá? Revogar, tá? Revogar os seus atos. Lembrando aqui que em alguns momentos a revogação vai carecer de quê? De apreciação judicial. A gente sabe que a nossa administração pública, ela sempre deve agir de maneira razoável e proporcional. Em alguns momentos em que ela não agir de maneira razoável e proporcional, lembrando que esses atos discricionários, eles devem pesar sempre a razoabilidade e a proporcionalidade, como é o caso da revogação, já que ela é um ato discricionário, não é? Nos casos em que a administração pública ela não haja nos limites, pode haver apreciação judicial, tá? Então fica a dica para vocês. Outra dica seria da própria Lei 97/84, que ela também vai falar lá no artigo 53 sobre a anulação e a revogação. Então, deem uma olhada lá, tá? Temos também o princípio da motivação, que é um princípio super legal, que vai falar que a nossa administração pública ela deve motivar todos os seus atos, os atos devem ser motivados, com exceção aqui dos nossos cargos ad nuntum, não é? Que é os cargos de livre exoneração e livre nomeação, eles não precisam ser motivados, mas se motivados forem, deve ser com justo motivo, deve